bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje nós vamos discutir a intolerância religiosa. Para compor a mesa, nós convidamos o vereador David Miranda, do PSOL, o vereador Átila Alexandre Nunes, do PMDB, Guiomar Mairovich, presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Rio, e Rosiane Rodrigues, professora de Antropologia, escritora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, a UF. Eu agradeço a participação de todos. Começo com o vereador Átila Nunes, que acaba de deixar a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que registrou no primeiro trimestre deste ano um aumento dos casos de intolerância de cerca de 56%. A que o senhor atribui esse aumento? Olha, primeiro cumprimento a todos aqui na mesa e aos telespectadores. Olha, infelizmente o ano de 2017 foi um ano marcado por diversos casos de intolerância religiosa, inclusive casos de extrema seriedade, casos que envolveram inclusive investigações na Secretaria de Segurança. Alguns dos casos inclusive ficaram muito conhecidos em todo o país, né, onde traficantes ameaçaram uma babalorixá para que ela quebrasse todas as imagens, todos os sagrados. Isso acabou tendo uma repercussão muito grande. O que a gente observa, para responder a sua pergunta, é que hoje se tem muito mais conhecimento dos casos. É lógico que nós estamos vivendo um ambiente de muita intolerância. Então hoje, se eu pudesse falar, eu diria que a intolerância que a gente vê em diversos temas na nossa sociedade acaba também acontecendo na questão da religião. Então a intolerância religiosa hoje, infelizmente, é uma realidade não só da sociedade carioca, fluminense, mas também de todo o Brasil. Gostaria de perguntar a Rosiane, foram 87 casos que chegaram à Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Isso expressa a realidade? Não. Também cumprimento a mesa, cumprimento os telespectadores, e esse dado não representa, existe uma subnotificação dos casos, né? E nenhum dado oficial sobre crimes de discriminação religiosa representam a realidade. Primeiro porque, segundo as pesquisas que a gente realiza na UF desde 2008, a gente tem, primeiro, a descrença da população, que é majoritariamente pobre, preta e macumbeira, de acionar as instâncias estatais. Segundo, que não existe confiança na justiça, né? Porque o problema da intolerância religiosa não é um problema de leis, porque o Brasil é pactuado com vários acordos internacionais. Nós temos um arcabouço legal que protege as liberdades individuais, as liberdades coletivas, e o problema não é de lei. O problema é que a intolerância religiosa, ele não é um fenômeno recente no país, ele é um fenômeno histórico, né, que possui, a partir da década de 80, um incentivador, que é o início das igrejas neopentecostais, que tem na sua base a demonização e o ódio. Então, quando a Igreja Universal do Reino de Deus transforma o racismo e a perseguição aos umbandistas e candomblecistas em liturgia, né, em prática discursiva da sua religião, ela faz com que a sociedade brasileira, que já vinha naturalizando as quebras de terreiros, que vem na prática dos umbandistas e dos candomblecistas no Brasil inteiro, uma prática primitiva, uma prática voltada à pobreza e a costumes de uma população que se quer extinguir do país, uma forte chave, né, para complementar a política de embranquecimento que tem pelo menos 180 anos. Então, assim, as demandas em relação à intolerância religiosa, que hoje, século XXI, ano de 2018, não cabe essa categoria intolerância religiosa diante dos assassinatos de crimes brutais que acontecem contra sacerdotes de candomblé em vários cantos do país. Hoje nós estamos, por exemplo, trabalhando com a categoria genocídio, porque intolerância religiosa não dá conta. Intolerância religiosa é uma categoria muito ampla, que cabe judeu, muçulmano, católico, evangélico, mas que efetivamente não contempla as tradições afro-religiosas que estão há 500 anos sendo perseguidas e numa tentativa de extermínio a elas. Vereador David Miranda, a professora Rosiane acabou de falar que não é uma questão de lei. Não precisa de lei para se combater a intolerância? Não, porque a gente tem bastante leis aqui, mas tem sempre algum tipo de lei que a gente pode fazer e aprovar para poder ajudar nesse momento tão difícil que a gente vive na sociedade. E esses casos, eles
começam a ser de uma escala ainda maior, porque também a gente tem uma liberdade muito grande na internet, né? A internet hoje virou um espaço de propagação de ódio. E um dos ódios que muitas vezes a gente consegue ver, se você for em portais, você vai ver qualquer coisa de religião, principalmente da matriz africana, existe um ódio destilado lá. Então, assim, eu acho que ainda a gente consegue garimpar um pouco para poder denunciar e conseguir cumprir com algum tipo de lei municipal ou federal para respaldar as nossas religiões. Bem, vocês dizem que não é preciso de lei, mas a OAB Rio está empenhada na criação de uma lei federal contra a intolerância religiosa, não é isso? Isso. A OAB de verdade, a preocupação da OAB é a manutenção do Estado Democrático de Direito. E buscando essa manutenção, a OAB está ligada ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário. Nós procuramos a deputada federal Laura Carneiro, que é autora do projeto de lei 4.159 de 2015, que é um projeto de lei de diretrizes também de enfrentamento à intolerância religiosa. E esse projeto estava parado na mesa diretora desde janeiro de 2016. Ela prontamente nos atendeu, criou uma comissão de Constituição e Justiça para dar andamento a isso. E eu acredito que a gente vai ter essa aprovação muito em breve. Mas pegando um pouquinho do que cada um falou aqui, eu acho que o vereador Átila Nunes tem razão no aspecto que ele diz que hoje em dia a divulgação de tudo, a velocidade da informação é muito rápida, né? Então, coisas que nós não tínhamos conhecimento que aconteciam antes, hoje elas estão em evidência, estão à tona e chegam para a gente a todo instante. Então, obviamente, a internet, a divulgação de uma informação pronta faz parecer que existem muito mais casos do que na realidade eu acho que existem. O que a Rosiane falou, e eu também concordo com ela, no aspecto de que não é lei. Existem muitas leis. Obviamente, o controle repressivo ele é super importante, tem que ter lei, tem que ser efetivo e tem que ter punição, não pode haver impunidade, mas eu acho que é uma questão muito mais estrutural ligada à educação e por isso que a OAB está trabalhando não só junto ao Legislativo, como ao Ministério Público, que nós conseguimos agora, em reunião com a promotora ligada a direitos humanos, nós conseguimos a criação de um portal que vai ser inaugurado agora em breve. E o projeto piloto com combate à intolerância religiosa para que as vítimas de intolerância possam fazer essa denúncia online. E ela vai ser imediatamente encaminhada para o promotor onde o fato foi praticado. Então, é uma vitória nossa, de uma comissão que agora foi reativada em outubro por conta desses casos. E acho também que tem que ser uma questão muito mais preventiva. E a gente está trabalhando nisso também, do que repressiva. Educação. Eu acho que a ignorância, o desconhecimento, a falta de diálogo, o preconceito que é o maior responsável por tudo que está acontecendo. Então, a OAB agora, a nossa comissão está promovendo, dia 21, vai ser o primeiro fórum preventivo de combate à intolerância religiosa, que esse fórum, a parte da manhã, ele vai ser ligado a crianças do ensino fundamental 2, de 7º e 8º ano, de escolas públicas, católicas e judaicas, para que a gente mostre, nós vamos mostrar um documentário que foi feito com aquela agressão que sofreu a menina Kailane do Candomblé, e nós vamos explicar para as crianças, através de professores, operadores de direito, o porquê não pode haver intolerância, né? O que a intolerância, o ato de intolerância causa na vítima, na família da vítima, e o que isso também causa no mundo jurídico, né? As consequências disso. Então, eu acho, no final desse evento, as crianças vão ter meia hora para fazer uma redação e se expressarem em relação ao que elas entenderam, e as 5 melhores redações vão ser divulgadas. Então, vai ser um evento para trabalho preventivo. Eu acho que é muito importante a prevenção nesses casos. Eu só queria fazer um comentário, porque assim, parece que a gente fala que a educação vai salvar o Brasil, né? A gente não pode ter a ingenuidade de achar que nós não estamos diante de um projeto de poder.
Né? Quando a gente coloca a culpa na ignorância, né? E a ignorância nesse país sempre foi um projeto, que hoje é um projeto realizado, a gente está tirando o peso de todas as mortes que a gente tem, porque o que a gente está diante é de um projeto de poder político e econômico. Eu quero voltar a esse tema logo depois do intervalo, a gente vai para o finalzinho, está indo para o finalzinho desse bloco e volta já já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute a intolerância religiosa. No final do bloco anterior, a professora Rosiane Rodrigues dizia que a intolerância é, acima de tudo, um projeto de poder. Por quê? É um projeto de poder porque quando você, como eu já tinha falado no bloco anterior, quando você tem um projeto fascista, né, que prevê, que transforma o racismo e a necessidade de extermínio de uma população em liturgia, como é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, cujo prefeito, né, é o grande chefe dessa igreja e que hoje é prefeito do Rio de Janeiro, nós temos um projeto que alia política, alia eleição, política eleitoral, econômica e também comunicacional. Então, quando a Igreja Universal do Reino de Deus associa anjos e demônios aos orixás afro-brasileiros e aos caboclos, né? Quando ele lança o livro Orixás, Caboclos e Guias, Anjos ou Demônios, ele coloca ali, ele planta a semente do que hoje nós estamos colhendo, que é o fascismo. Então, assim, nós, a partir da década de 1980, com o avanço desse modelo empresarial de loteria com Deus, e que é disseminado no Brasil inteiro hoje, nós temos a semente do projeto fascista, de todas essas práticas discriminatórias que nós temos hoje. Então, a intolerância religiosa, ela é, acima de tudo, né, para o Brasil, um fenômeno que é invisibilizado, porque a justiça não tem nenhuma possibilidade de querer lidar com esse tratamento, apesar de nós termos advogados comprometidos. Nós temos uma forma que é o livre convencimento não só de quem julga, mas também de quem denuncia. E quando você tem o Ministério Público e a Justiça para julgar casos que são tratados, que podem até ser tipificados pela polícia, pelo artigo 20 da Lei CAO, como intolerância religiosa. Mas eles não são necessariamente denunciados por isso e não são necessariamente julgados por isso. Porque, assim como a polícia, a justiça e o Ministério Público ainda não foram sociabilizados e sensibilizados, e também porque não há interesse político dessas instituições de tratarem essas demandas de forma coerente a partir da legislação. Porque se fosse só a questão de cumprir as leis, nós seríamos um paraíso, porque o Brasil é um país que tem lei para tudo. Só que as leis só valem no papel. As leis não valem na prática. Na teoria é muito bonito, porque na prática o que nós vemos é, por um lado, um projeto político que tenta nos dizimar, que tenta dizimar as vítimas de intolerância religiosa, dizimar os diferentes. E, por outro lado, nós temos lideranças que vão se alimentando de toda essa carniça que ficou no meio do caminho. Então, nós temos, de um lado, o projeto político neopentecostal fascista, que mata, fere de morte, não só o corpo físico, mas também a memória e as dimensões simbólicas das comunidades afro-brasileiras. E, por outro lado, as lideranças, né, dessas mesmas tradições se alimentam do sangue e dos corpos que ficam no meio do caminho. Então, isso é uma relação muito mais profunda e muito mais contundente, que não dá para a gente pensar em chaves com as quais a gente não complexifique bastante nessa questão, até porque o Brasil nunca foi para amadores. Vereador Átila Nunes, o senhor vê dessa maneira também? Olha, esse, sem dúvida nenhuma, é um problema muito mais complexo e muito mais sério do que muitos acabam acreditando. Esse é um problema antigo, né? Isso também é um aspecto que tem que ser ressaltado, porque apesar de hoje, né, talvez até pela visibilidade que a própria internet acaba proporcionando, a verdade é que isso tem uma história longuíssima de perseguições, tanto os números, né, e obviamente os números acabam sendo subnotificados, uma vez que as pessoas, aquelas vítimas, acabam não procurando, né, nem delegacias, nem órgãos
que possam, né, prestar algum tipo de apoio, é lógico que esses números são subnotificados. Mas mesmo assim fica bem evidente que hoje isso é um problema real e o que a gente mais olha como uma grande preocupação, né? Alguns insistem, né, em afirmar que isso não é um problema, né? Isso é o primeiro passo para que você acabe perpetuando, né, esse tipo de perseguição. Então, nós temos como sociedade, agora eu não falo nem mais como nem poder legislativo, muito menos poder executivo. Eu acho que é uma decisão da sociedade brasileira. Ou nós entendemos, né, que nós hoje vivemos dentro de uma sociedade que esse problema é um problema seríssimo, ou nós vamos permitir que determinados grupos mais radicais eles continuem colocando uma pauta de perseguição. E essa perseguição ele realmente vem num crescente que você começa a ver vítimas, inclusive, como eu falei na introdução, vítimas agora fruto mesmo de ameaça com arma, com fuzil, né, que seria a ponta ali do caso mais extremo. Mas o que é mais importante, há pouco tempo foi publicada uma decisão que eu acho que para todos aqueles, né, que torcem, né, e que trabalham para que haja uma liberdade religiosa em nossa sociedade, acho que viu com muita satisfação quando a justiça determinou, né, um direito de resposta, e no caso foram com relação à matriz, né, a religiões de matriz africana, dentro da grade, né, de horário de televisão. Nós não podemos esquecer que a televisão é uma liberdade que o próprio governo deu, né, uma concessão pública, aquilo apesar de ser empresa privada, é uma concessão pública e como tal ela nunca poderia ser utilizada para atacar qualquer religião, né? E principalmente as religiões que as estatísticas, por mais que hajam, esses números são muito abaixo, né, do que realmente os números reais, mas fica bem evidente, né? Ou seja, mais de 70%, né, das vítimas são vítimas de religiões de matriz africana. Então nós vimos hoje, e eu pessoalmente olho, né, isso aí acaba sendo um estímulo para continuarmos, né, com essa bandeira, onde você vê diversas iniciativas da sociedade, né, e alguns pontos, né, que acabam se somando a esse esforço, e a gente começa a ver os resultados aparecerem. É importante destacar que, apesar desses resultados que estão aparecendo, o problema é muito maior. E isso ainda não está evidente para todos da sociedade. Vereador David Miranda, acabei de ver o senhor concordando com o que está sendo falado. É perseguição? É projeto de poder? Sim. Isso se demonstra agora na Câmara. Nas últimas semanas a gente acabou de passar o Plano Municipal de Educação e dentro desse programa eles tiraram a laicidade para poder ser falada dentro das escolas do município. É um projeto de poder. Hoje a gente tem um bispo-prefeito na cidade e eu utilizo esse termo, bispo-prefeito, porque ele se utiliza da própria plataforma para ter as pessoas fiéis vindo votar para ele estar numa posição de poder. Eu já fui criticado quando eu critiquei ele de diversas formas por ele não seguir os próprios dogmas que a igreja dele produz, quando ele persegue outras classes, persegue outras. Ano passado a gente teve várias perseguições, fora do âmbito das LGBTs, perseguições aos movimentos que são históricos na cidade do Rio de Janeiro, sem poder dar a renda necessária para a marcha de Iemanjá, bloqueando o trajeto, sabe? Todas essas formas de colisão, isso demonstra que eles têm um projeto de poder e estando lá em cima, eles vão sufocar ou se não paralisar toda essa cultura que já exerce, que exubera, que faz parte natural da nossa cidade. Então acho que é sempre válido, e eu quero pontuar aqui, criticar aqueles que se utilizam da sua fé para chegar em poderes de poder, em lugares de poder, quer dizer. E quando você critica essas figuras, você não está criticando a religião, você está criticando a figura por utilizar a religião para se manter nesse poder. Então, eu acredito que isso não é intolerância. Muito rapidamente, só fazer um acréscimo ao que o vereador David Miranda disse. Ano passado, por exemplo, houve um censo religioso na Guarda Municipal. Isso é algo impensável em pleno século XXI, 2017, fazer um censo religioso na Guarda Municipal. Então é algo que nós temos que observar e o nosso papel, inclusive no Legislativo, é fiscalizar e apontar toda vez que qualquer situação como essa se esboçar. E diga-se passagem, o Ministério Público é um grande aliado, né, numa situação como essa, porque
num absurdo como esse, ele veio colaborar para que a gente pudesse dar um basta em situações e iniciativas como essa. Nós vamos a um rápido intervalo, nós voltamos já já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, discutindo hoje a intolerância religiosa. No final do bloco anterior, o vereador David Miranda pediu a palavra, por favor. Não, e querendo completar também o que eu estava falando aqui, o que acontece nesses projetos de poder, a gente viu no ano passado que vários cargos foram dados, né, de confiança para a prefeitura, inclusive o prefeito colocou um pastor na Colurbe e ele tirou todos os técnicos e colocou vários pastores lá também, que não tinham nenhum conhecimento na área, nenhum conhecimento sobre limpeza urbana, nenhum conhecimento sobre nada que acontecia ali. E é um movimento político quando você faz isso, e esse mesmo presidente na época, que a gente retirou ele de lá com realmente uma petição com o Ministério Público, ele está sendo candidato agora. E a Colurbe está com um rombo de 300 milhões, pela primeira vez na história. Então, esse projeto de poder, ele envolve também uma quebra de toda a estrutura que a gente tem hoje operacional na cidade. Eu só queria só pontuar que nenhum governo fascista chegou ao poder que não fosse pela força do voto. Mussolini, Hitler, né? E isso é um problema que a gente precisa pensar. É verdade. Gostaria de saber como é que a OAB trata esses casos de intolerância, como uma pessoa pode chegar e denunciar o problema? Então, nós temos um e-mail da nossa comissão, que é o ccire@oabrj.org.br, que é o e-mail da comissão para a gente receber as denúncias. E aí, dependendo do caso, a gente vai dar o encaminhamento que se fizer necessário. Ok. Gostaria de propor para vocês um outro tema que eu acho que é importante, que é necessário a tipificação dos casos de intolerância religiosa? Vereador. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o ideal, né? Assim, é lógico, como todos já falaram aqui, inclusive a professora fez uma defesa veemente, e eu concordo com ela que nós já temos um arcabouço jurídico que defende bem, né? Basta colocá-lo em prática. Mas é sempre possível, né, complementar essas leis, e hoje, inclusive, um dos problemas é esse: não há uma tipificação com relação à intolerância religiosa. Você tem, né, o preconceito como um todo. Inclusive, tivemos a oportunidade, né, quando estava na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, um dos motivos que não se tem políticas públicas, né, voltadas para esse tema é porque hoje você não consegue quantificar, você não consegue medir o tamanho do problema. E por que isso acontece? Porque quando você vai fazer uma denúncia, e eu acompanhei algumas pessoas como secretário em delegacias, quando você chega lá, a pessoa que está fazendo a denúncia, o profissional ali da delegacia, ele simplesmente vai procurar. Muitas vezes ele vai lançar como briga de vizinho, por exemplo, ou vai falar um pequeno caso, ou no máximo, na melhor das hipóteses, vai colocar ali como simplesmente preconceito, um crime por preconceito, e não acaba especificando, né, a questão da religião. Nós até desenvolvemos um trabalho junto com a Polícia Civil para colocar lá na questão da motivação do crime um campo para que possa colocar lá intolerância religiosa, mas isso não é tipificação, isso é motivação do crime, para que possa, né, para que o ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, possa, né, gerar estatísticas ao término do ano para aquilo. Só que tem um outro agravante. Só que aí nós iniciamos ainda lá na secretaria o problema da capacitação desse profissional que está na delegacia. Porque uma coisa é estar no sistema, outra coisa é de fato ele colocar. Então já havia o início de um trabalho de capacitação. Mas como você pode perceber, são diversas barreiras para que a gente realmente não tenha, né, por parte do poder público, a quantificação, como realmente é o tamanho desse problema. Daí eu entendo que sim, se tivéssemos a tipificação, né, específica da intolerância religiosa, isso seria um grande avanço para que a gente possa avançar nesse combate a esse crime. Professor, desculpa. Agora, recentemente, teve a Lei 7.785, né, de janeiro agora de 2018, que ela determina a capitulação nos casos de intolerância religiosa ligado ao sentimento religioso, a um grupo religioso e praticada em lugar público, no artigo 208 do Código Penal, que prevê a pena de 1 mês a 1 ano e tem as agravantes, né, sem obstar também a penalização por crimes correspondentes que estejam inseridos
inseridos nesse ato, porque às vezes a pessoa agride por intolerância religiosa, pratica uma lesão corporal ou até a tentativa de homicídio, óbvio, vai responder pelo crime correspondente. Mas essa lei eu acho que facilitou bem a parte técnica dentro da delegacia, né, para quem captula, porque na verdade a capitulação ela vem do quem dá a capitulação é o Ministério Público. Mas daquele inspetor que está ali capitulando já ficou uma coisa mais pré-determinada. Só para complementar, hoje um dos maiores problemas é sim no boletim de ocorrência, né? Ou seja, isso eu tive a oportunidade como secretário de Direitos Humanos acompanhar, né, determinadas ocorrências e há sim é muito difícil, né, como vítima, você conseguir ali na hora de registrar o boletim de ocorrência para que ele seja classificado corretamente, inclusive com a descrição correta. O ideal é a pessoa ir acompanhada de um advogado ou pedir auxílio da comissão, que nós temos advogados criminalistas que compõem a comissão para acompanhar. E outro adendo dessa lei que eu achei muito benéfico é que muito benéfico para as vítimas é que a partir dessa capitulação o crime ele se torna de natureza de ação penal pública incondicionada. Porque na injúria, quando você classifica uma injúria religiosa, no parágrafo 3º do 140, ela é condicionada a uma representação, né? E muitas vezes a pessoa não faz até por medo de levar aquilo adiante, enfim. E agora independe da vontade do representante. A partir do momento que a autoridade policial toma conhecimento do fato, ela tem que ser dado prosseguimento àquilo pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. Professor. Agora, deixa eu só acrescentar, voltando lá atrás nisso que a professora falou, eu achei muito importante e quero ratificar aqui a legitimidade que o poder cria para poder agir, tornar certo aquilo que é errado, né, através do poder. E a gente não pode esquecer que é histórico. Eu sou judia, e essa perseguição não é só ligada à matriz africana, é ligada também, a gente sabe a história do judaísmo, dos judeus, o que passaram. É uma perseguição que vem de sempre e é muito importante a gente estar atento a isso, porque a gente não pode legitimar através do poder, não pode se deixar legitimar através do poder aquilo que não é pacífico de legitimar. Muito rapidamente, é algo que ainda tem que ser muito consolidado, principalmente como democracia do Brasil. Tem que começar a entender que a vontade da maioria não pode sobrepor aos direitos das minorias. Isso é um valor que não está ainda muito garantido em nossa democracia e isso é seríssimo. Voltando à questão da tipificação, professora Rosiane, a senhora concorda? É importante? Olha, eu acho que eu estou aqui ouvindo, a gente tem tipificação, né? A gente já tem. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção, e assim, não é desqualificando absolutamente o trabalho dos meus companheiros aqui da mesa, é que nós, quando falamos de enfrentamento à intolerância religiosa contra a Umbanda e o Candomblé, nós parecemos cachorros correndo atrás do rabo. Porque a gente roda e o problema efetivamente não é a legislação. É muito mais um problema de enfrentamento a um projeto de poder que está colocado. O problema é que, né, os povos afro-brasileiros, os ubandistas e candomblecistas, viraram grandes noivas eleitorais, né? Tanto à esquerda quanto à direita. Então, assim, da mesma forma que nenhum partido de esquerda consegue entender efetivamente, né, o que fazer para implementar políticas públicas que dê conta, ou pelo menos comece a dar conta desse drama que nós vivemos hoje, que é o enfrentamento ao fascismo, porque quando se coloca, né, um mico-leão dourado como um pai de santo do lado, perde-se automaticamente os votos dos currais eleitorais das igrejas evangélicas, das igrejas neopentecostais. Por outro lado, a direita se aproveita do sangue, se aproveita dos corpos, porque também não está com vontade de resolver, porque quanto menos mexer, né, melhor, porque você continua demandando o voto das pessoas que possuem nesse país, e que hoje já é o projeto realizado, que é da indigência intelectual. Então, lembrando, né, que os povos tradicionais, não só umbandistas e candomblecistas, também como os povos indígenas e os povos ciganos, que são povos minoritários do ponto de vista quantitativo, quanto também de representação política, não podem ser tratados como micos-leões dourados para serem simplesmente exibidos
como bichos interessantes e exóticos para angariar voto de uma galera descolada. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de pedir, então, uma consideração final de cada um de vocês, 30 segundinhos, começando com o vereador David Miranda. Não, queria só falar que esse é um assunto que a gente debate bastante no mandato e a gente sempre está com a porta aberta para poder saber as denúncias que tem na sociedade e que a gente vai estar enfrentando esse poder aí. E eu acho que eu vou estar em contato com as colegas aqui para poder tentar fazer com que a gente utilize aquela Câmara ali como uma ferramenta melhor para combater essa intolerância religiosa. Guiomar Mairovitch. Então, eu queria dizer que a OAB está à disposição de todo mundo que necessitar dela e que ela está trabalhando arduamente na manutenção do Estado Democrático de Direito, que esse é nosso papel, defender a sociedade civil. E queria convidar a todos os espectadores que estão nos ouvindo, aqui presentes, para o nosso evento, o primeiro Fórum Regional Preventivo, a Mudança através da Educação, que vai ser no plenário Evandro Lins e Silva, na OAB, no dia 21 de maio, começa às 9 da manhã e termina às 17. Vereador Átila Alexandre Nunes. Olha, isso é um caso, como eu disse, né, durante o programa, muito sério, e o que tem que ter consciência é denunciar sempre, combater sempre. Sempre que tiver um abuso, tem que ser uma contrapartida, não permitir práticas de perseguição religiosas em nossa cidade, em nosso estado, em todo o país. E eu tenho certeza que aqui dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é esse o nosso papel como legislador, de denunciar todos aqueles casos de abuso contra uma religião. Antropóloga e professora Rosiane Rodrigues. Eu agradeço o convite, dizendo que o Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, da UF, tem realizado pesquisas nos últimos 10 anos sobre o tema e que sempre que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Até o próximo Rio TV Debate. Tchau.